Mais uma segunda-feira, chegou a hora do nosso encontro semanal aqui no Tecnotalk. Sejam muito bem-vindos. O assunto de hoje está nas nossas mesas, move nossa economia, tem a ver também com o meio ambiente. A conversa é sobre tecnologia e agricultura. Dois temas que estão cada vez mais próximos e mais presentes das nossas vidas. Antes de apresentar nossas convidadas, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Deixa lá seu like nesse vídeo. Se você já está inscrito, então aproveita para ativar as notificações de vídeo novo, assim você não perde nada. Entra um vídeo, você é lá acionado e você entra imediatamente para nos acompanhar. Isso é muito importante para a gente crescer por aqui. Vamos crescer juntos. Claro que também dá para acompanhar o Tecnotalk pelas plataformas Deezer e Spotify. Então temos aí vários canais. O que a gente quer é que você esteja sempre aqui com a gente. E quem está comigo hoje são duas convidadas especialíssimas, queridíssimas, Lia Parente e Juliana Kini. A Lia é administradora, especialista em liderança de gestores e diretora de operações da iRancho. A Juliana é economista de formação, também é mestre em gestão internacional, empreendedora e vai contar para a gente já outros assuntos que ela está ali muito por dentro. Dentro, evidentemente, desse nosso tema de hoje. Sejam muito bem-vindas. Obrigadíssima por estar aqui no Tecnotalk hoje com a gente. Um prazer é nosso. Muito obrigada pelo convite, Cris. Vou começar perguntando para vocês como vocês entraram nesse mundo da tecnologia e do agro. O que veio antes, tech ou agro? Bom, no meu caso foi o agro, mas é até uma história um pouco engraçada, porque eu sou paulistana da Gema, nascida na periferia de São Paulo. Também morei no Rio de Janeiro, então sempre fui uma cidadã muito urbana. E acabei me envolvendo com o setor quando eu fui fazer a Universidade de São Paulo em Piracicaba, que é a Exalc, conhecida aí por ser uma das melhores do mundo no curso de agricultura, agronomia, né, engenharia agronômica. E aí eu me apaixonei pelos desafios que o setor tem, principalmente na comunicação e marketing, que é acabei indo para essa área. E aí o Tech veio depois, quando eu tive a oportunidade de fazer um curso, né, de comunicação e inovação na Califórnia, não no Vale do Silício, mas em Los Angeles. E lá eu descobri o que era inovação, que era tecnologia, que era startup. Né? Visitei o... Isso quando foi? Foi 2015. Isso foi em 2015. Aí, logo em seguida, voltei pro Brasil, tive a oportunidade de até trabalhar numa multinacional, não me adequava. E quando eu vi que Piracicaba estava emergindo como vale, né, do agronegócio, da tecnologia do agronegócio, conhecido como Agtech Valley, eu falei, não, eu preciso ir para lá. Pedi demissão, em 20 dias eu estava morando em Piracicaba, empreendendo lá junto às startups. Então, primeiro me apaixonei pelo agro, depois me apaixonei pela inovação, e parece que ambos se complementam de uma forma incrível. Né? Isso. Lia, você, me conta. Bom, primeiro, obrigada, Cris, pelo convite. É ótimo estar aqui com você, Júlia, também. Tech, primeiro tech. Na verdade, meu pai foi um cara de tecnologia super inovador, então imagina, em 83, ele chega de Miami com uma caixa chamada PC, Personal Computer, e deixa a caixa na sala. E eu, criança, né, falei assim, vou abrir essa caixa. Eu fui a primeira a abrir, porque meu pai não tinha tempo de ver o que era aquilo. Eu abri a caixa, instalei o Word 1.0 e aí foi. Mentira. E aí começa a minha história. Né, eu mal li inglês, todos os manuais em inglês, foi assim, um letramento gamificado. Enfim, mas meu pai sempre teve empresa de tecnologia e eu fui indo atrás. Fui fazer administração, porque eu queria ser administradora, etc. Mas não voltei para a empresa do meu pai. Segui uma carreira de executiva na área de tecnologia, toda a minha carreira lá, Oracle, Alcatel, Embraer. E quando eu voltei de uma gravidez, minha vaga não existia mais. Coisas clássicas. Falaremos sobre esse problema de mulheres nesse mercado ainda aqui nesse Tecnotalk. E aí na veia empreendedora começou. Eu fiz primeiro um spin-off, quem não sabe o que é spin-off, né? Eu peguei um produtinho que tinha na empresa do meu pai e falei, olha, isso aqui não serve só para call center, serve para outras
indústrias, na época nem tinha nome, mas hoje chama RPA, que é Robotic Process Automation, e de lá eu fui criando outras startups. Então, primeiro foi essa de RPA, aí um primo meu, que era pecuarista, e não achava solução para pecuária, falou, Lia, me ajuda a desenvolver aqui alguma coisa, e foi aí que eu me apaixonei pela pecuária. E como dá para levar a tecnologia para a pecuária. E de lá para cá, só paixão. É um mercado fenomenal que merece ser explorado e tem muito para ser explorado. Se a agricultura está aqui em tecnologia, a pecuária está aqui. Tem um chão enorme para evoluir. Vocês podem me explicar exatamente o que fazem as empresas onde vocês trabalham? Vamos começar pela Juliana. Legal. A Arable ajuda produtores de mais de 30 países a otimizarem o uso de água, insumos, então produzir de forma mais sustentável, com maior produtividade, por meio de um dispositivo IoT que é instalado dentro do campo e capta dados clima, planta e solo. Explica para as pessoas que não sabem o que é IoT, que é a internet das coisas. Internet das coisas. É uma estação agrometeorológica que ela tem vários sensores e, assim como um relógio ou como diversos aparelhos, ela também está conectada à internet. Então, ela capta os dados, passa os dados para uma nuvem, uma inteligência analisa esses dados e eles são apresentados de uma forma super simples pelo aplicativo ou mesmo no computador. Então, a gente faz tanto a parte da coleta dos dados, quanto a inteligência, e quanto apresentar para os produtores de uma forma intuitiva e simples, porque a gente sabe que o produtor não tem tempo para ficar aprendendo algo muito, muito robusto, porque ele tem que produzir, né? E de que maneira isso ajuda o produtor, a pessoa que está lá trabalhando direto naquela terra, exatamente? Olha, Cris, até não trazendo só para a Arable, mas de forma geral, tecnologia no agro, eu costumo fazer com uma analogia com o mercado financeiro, né? Então, você quer saber seu patrimônio hoje, você entra no aplicativo do banco, você consegue ver o histórico, a rentabilidade, consegue até fazer projeções do que vai acontecer com o seu patrimônio. No agro, a gente produzia uma quantidade gigantesca de hectares e animais sem saber o que estava acontecendo, sem saber como isso está evoluindo. Era meio que um tiro no escuro? Era uma produção, de certa forma, no escuro. Muitas vezes, nem utilizando um tablet ou um notebook, sim uma caderneta. Na pecuária isso é muito comum. Completamente analógico. Exato. E hoje a gente dá informação, porque mesmo com todas as dificuldades, os produtores brasileiros, né, eles aumentaram a produtividade nos últimos anos. Então, imagina com informação o que ele pode aumentar. Então, ao invés de você simplesmente aplicar insumos na fazenda inteira, você só aplica onde tem a praga. No caso de defensivos. Tem uma economia também enorme aí nessa história. Hoje a gente informa, a gente dá uma janela para o produtor irrigar. Ou seja, acontecia muito dele passar todos os defensivos, caiu a chuva, vai tudo para o solo, acaba prejudicando. Literalmente por água abaixo? Por água abaixo, você perde dinheiro e acaba sendo ambientalmente ruim. Então, se você sabe exatamente o momento de aplicar e onde aplicar, você está economizando insumo, economizando dinheiro e sendo mais sustentável. Sem dúvida. Então, e economizando tempo também, né? Que e economizando tempo. Porque a gente está falando que fazendas lá do Mato Grosso, né? Você anda 5 horas de carro dentro da fazenda. Então, você ir até um ponto para você ver o que está acontecendo é uma perda de tempo enorme. Então, a gente ter essa informação aqui no tablet hoje, eu consegui acompanhar a fazenda, né, no meio de uma conversa aqui, isso é você gerar... destravar a lucratividade que os produtores podem alcançar. Sem dúvida. Lia, me conta você, e rancho? O que é rancho? O que você faz? Você já falou aí que já passou por várias empresas e também foi criando outras nesse momento, e rancho? E rancho é uma agtech, né? Uma startup de tecnologia para o agro, especificamente em pecuária. Então, nós revolucionamos a forma em que o pecuarista gerencia sua propriedade e mais, traz transparência sobre a carne que ele está produzindo. Isso tudo hoje em 25 estados do Brasil, em todos os estados do Brasil, e mais 6 países, 3 continentes. Então, uma agtech brasileira que está aí galgando vários destinos. De que forma vocês fazem isso? Eu acho que a Júlia trouxe uma questão, né? Hoje o pecuarista tem 5 mil, 10 mil, 50 mil
100 mil cabeças no Excel, na caderneta. Ou seja, apaga uma linha do Excel, fugiu 6 mil reais. Tum! Nossa. Apagou. Outro boizinho que foi embora, né? Some boi. Some boi aparece assim. Boi, você nem sabe de onde Nem surgiu. sabe de onde apareceu. Então, primeiro, na coleta de dados, a gente também usa a IoT ou Internet das Coisas com outra função, né? Uma identificação do animal, existe um brinco eletrônico que com bastão você passa pertinho, já vê o animal no seu celular ou no seu computador, identifica, vai pesar também por IoT, então ele passa por uma balança, já pesa, coleta o peso, vê se ele está crescendo corretamente. No final, todos os dados, desde o planejamento reprodutivo desse animal, desde quando o animal nem era animal, né? Eu pensei em planejar um animal, qual sêmen que eu vou usar, enfim, qual genealogia ele vai ter, até o momento do abate eu tenho o que ele comeu, quanto ele pesou, por onde ele passou, que é uma questão ambiental importante para a pecuária vem sendo taxada, né? De desmatamento ilegal, de uma série de questões sociais e ambientais. Então, a gente mostrar e trazer a transparência para o consumidor final de onde veio esse animal é super importante. E a gente usa uma tecnologia chamada blockchain, que é uma tecnologia onde eu garanto que esse dado é inviolável. Então, ninguém consegue mexer nesse dado e traz uma confiabilidade muito maior para o consumidor final. Essa tecnologia, o blockchain, para quem não sabe, né, vem da tecnologia que gerencia criptomoedas, por exemplo, né? Então, acho que assim, As a pessoas ideia. associam muito ainda blockchain a A criptomoedas. mas existe um universo aí muito maior do que criptomoedas apenas dentro do blockchain. Mas pensar que é tão confiável quanto gerenciar o seu dinheiro. Aham. Então, se você acredita, né, que é possível gerenciar por blockchain, o dado daquela carne, da origem daquela carne, ela é absolutamente confiável. Nós estamos falando de dois segmentos que são predominantemente masculinos, tanto tecnologia quanto agricultura, quanto agronegócio. Quais são os desafios que as mulheres encontram nesse universo? Vocês sentem preconceito na hora que há uma contratação? Em geral, há uma prevalência, uma preferência por homens nesse momento? E o que a gente pode fazer para que mais mulheres se insiram aí nesse universo? Olha, eu vou ser bem sincera, Seja eu não sincera. gosto de passar pano. Ainda há uma grande prevalência, a gente ainda enfrenta bastante preconceito e todos aqueles termos, né, de você estar numa mesa, muitas vezes não conseguir colocar a sua ideia, não conseguir ou ser interrompida. Muita desigualdade salarial também, né, então até quando a gente fala, vamos fazer uma vaga afirmativa para mulheres, até sugerido, né? Então, vamos abaixar o salário. Não, mas Nossa. não é uma coisa que a gente... então, a gente briga muito ainda. Eu gosto de trazer o segundo censo do Agitech Garage, que traz, né, um panorama das agtechs. Infelizmente, o último é de 2018, a gente não teve um novo. Mas mais de 60% das agtechs ou não tinha nenhuma mulher ou só tinha uma no time. Mais de 60. Mais de 60%. Tem até o dado aqui, 38% não possuíam nenhuma mulher no time. Nossa. Então, a gente está, sim, falando E de o um restante ali, para chegar nos 60%, talvez uma mulher ou duas apenas. Sim, uma mulher. E você uma mulher. está falando aí de empresas de tamanhos diferentes. Nesse caso específico, as agtechs. Tá, são né? Mas a menores. gente sabe que no mercado corporativo também tinha bastante essa dificuldade, né? Essa desigualdade, na verdade. Mas a gente vê que a mudança está acontecendo, seja nas agtechs, pela própria contratação cada vez maior de mulheres, do movimento que as mulheres estão fazendo. O próprio Agitech tem a hashtag Mulheres que Inovam no Agro, e muitas das empresas do setor estão firmando compromissos de colocar mulheres na liderança até 2030, 50% de mulheres na liderança. Então, a gente vê um movimento positivo, então gosto de ser otimista nesse sentido, de saber que tem melhorado muito, a gente está brigando muito para que isso tenha acontecido. E para que
a gente consiga favorecer e fomentar cada vez mais, né, a questão de gênero no agro, é muito importante que a gente faça redes de apoio. Então, a gente tem um evento no agro que acontece todo ano, que começou com 300 mulheres, agora chega a 3.000 mulheres. Um evento só de mulheres. Só de mulheres. E é um Me evento... convida que eu irei com prazer, Você está por favor. super convidada, Cris, porque é muito É legal muito a você minha ver. bandeira. Elas vão, assim, em comitivas, colocam camisetas e elas se sentem muito representadas, principalmente quando elas veem mulheres ali, CEOs ou até donas de fazenda ganhando prêmios e falando. É questão de representatividade e elas se sentem acolhidas e eu acredito muito que essa rede de apoio que a gente faz, de colocar a mãozinha e falar, vocês não estão sozinhas, nas fazendas elas enfrentam muita dificuldade. Tenho amigas que disseram, amigas sucessoras que disseram que o pai chegou nelas e falou que preferia que elas fossem homens, né? Preferia ter tido filhos homens. E elas, assim, fazendo mestrado. E provavelmente as que têm irmãos, vai tudo pro irmão e não para elas, Vai tudo né? pro irmão. E, então, assim, a mulher, principalmente nas fazendas, a gente ainda na tecnologia, a gente acaba brigando até um pouco menos, mas nas fazendas elas são realmente muito resilientes e muito, muito guerreiras, assim, de conseguir chegar e conquistar o seu espaço e, de fato, liderar ali uma operação que a gente sabe que não é fácil. Lia sente isso também na pecuária? Muito, muito. Mas eu também sou muito otimista, porque eu tenho visto histórias lindas. Eu tenho clientes maravilhosas, mulheres, levando fazendas inteiras com mãe, filha e... Que legal. Gente, é realmente... Chega a emocionar, né? Emocionante, emocionante. Porque é um trabalho duro. Não... E a mulher, no agro, assim como nas outras atividades, mantém... Né, o trabalho, a família, ainda tem os múltiplos papéis que a gente ainda conduz com maestria, né? Então, a gente vê e valoriza muito isso. Na iRancho, eu tenho muita sorte, porque a gente conseguiu compor um equilíbrio muito legal entre mulheres e homens. Em tecnologia, pouco. Por incrível que pareça, minha área de tecnologia tem menos mulher, mas na área do agro eu tenho uma presença feminina muito legal. E essa é uma preocupação né? sua. Sim, é nossa. A diretoria hoje tem 3 mulheres e 2 homens. Então, a gente até já é maioria na diretoria. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo e traz, né, uma visão diversa, o que faz muita diferença no final do dia. Né, trazer essa diversidade. Você perguntou sobre como melhorar essa participação. Sim. Eu tenho uma preocupação muito grande, não só de ter eventos só para mulheres, mas de contar a nossa história, de apoiar outras mulheres. Né? E inserir os homens nisso também, para que eles saibam que as mulheres são capazes de estar ali mesmo naquele mercado tão masculino. É importante o evento só para mulher? Claro. Sim. Mas é muito importante a gente contar que isso faz diferença, que a diversidade traz resultado. Aí a gente está falando até de resultado financeiro. Exatamente. Eu bato muito nessa tecla aqui. Existem várias pesquisas que falam sobre isso. Empresas que têm mulheres na liderança têm um desempenho 56% melhor. Empresas que têm comunidade, integrantes da comunidade LGBTQIA+, lucram 38% a mais. Então, a gente está falando de grana. Não estamos falando só de meta, de ticar meta. Concordam? Sim. Exatamente. É o que eu acredito. E como é que... E eu acho, Cris, que as mulheres estão um pouco escondidas. Mas por que isso acontece, Lia, na sua opinião? Eu participei recentemente de um painel na Sou Segura de investidas e investidoras, discutindo no nosso mundo de startups por que startups lideradas por mulheres pediam menos investimento do que as lideradas por homens. Existe aí um perfil da mulher que a gente precisa calibrar de aversão a risco. Então, ela tende, né, a cuidar do negócio da família, ela tende a não se expor tanto. E a gente tem que mostrar que, olha, tem dinheiro barato aí para usar. Barato, né? Tem dinheiro disponível para usar, você não precisa usar o dinheiro do seu próprio bolso.
a gente tem qualidades, tem a questão da síndrome do impostor aí um pouquinho, né? Que mulher tem muito mais que homem, Então, né? quando a Impressionante. gente fala sobre contratação, se tiver 5 requisitos, o homem preenche 3, ele se candidata à vaga. Sim. Se a mulher não preencheu 5, não sei por que cargas d'água, Isso é pesquisa também, viu? ela não se candidata. Ela tem que preencher os 5 com 100% e ainda muitos outros mais da cabeça dela. Exatamente. Tem um lance de síndrome de impostor. Então, acho que assim, quanto mais a gente contar essa história, trazer essas pesquisas, né? Eu sou daquelas que me candidato a tudo quanto é prêmio de mulher possível. Tá certíssima. Por quê? Porque eu quero contar a história, Sim. né? Fui finalista aí de 2 Sebrais, mulher empreendedora, sei lá, não lembro o nome do prêmio. Mas assim, quanto mais a gente puder escancarar a nossa história, mais a gente traz referência para as demais. A gente está falando de um setor, né, o agro, que é muito importante para o nosso futuro e para o nosso presente também. Tem uma questão de comportamento de consumo das pessoas, que cada vez mais estamos levantando isso. Vocês já veem uma mudança em relação a isso? A procura por alimentação mais saudável, há uma preocupação de fato com meio ambiente, com ESG. Isso já é algo latente ou temos muito que caminhar ainda? Sim, é algo muito latente, né? Eu estudo o comportamento do consumidor de alimentos desde a minha graduação. E, de fato, uma das grandes tendências é em relação à sustentabilidade, à rastreabilidade. Eu acredito que, com a pandemia, esse tema acabou saindo um pouquinho do foco, justamente porque a gente teve um momento ali de inflação muito alta, então o consumidor ficou muito suscetível à questão do preço. E acabou, né, colocando outros atributos aí deixando em segundo plano. Como segundo plano. Mas, por outro lado, também, se for pensar em uma das principais hipóteses do acontecimento da pandemia, foi a ingestão de um alimento, né, sem uma rastreabilidade, que é a questão do morcego, se é verdade ou não. Isso ainda está sendo analisado. Porém, cada vez mais a gente vai ter essa preocupação em relação a cadeias globais de alimentos, porque uma coisa que acontece aqui na minha indústria hoje pode gerar uma pandemia global nesse sentido também. Então, a gente tem uma questão muito forte em questão de rastreabilidade, né, em busca pela rastreabilidade por questão de segurança, né, da sanidade ali do alimento, pensando que o Brasil também é um país gigantesco e líder em exportação dos principais alimentos. E a questão do consumidor estar cada vez mais exigente em relação a essas questões de sustentabilidade, também de nutrição, saber de onde o alimento veio, qual o nível de industrialização que ele teve. E, novamente, não é só uma tendência nacional, é uma tendência global. Queremos acessar países com níveis cada vez mais exigentes, né? Apesar que a China também já, além de ser uma gigante importadora nossa, cada vez mais ela está elevando a régua. Então, todos os produtores, exportadores hoje sabem da importância de utilizar rastreabilidade, de produzir com mais sustentabilidade e, para destravar a questão do mercado financeiro, o ESG vem nesse sentido também. Dentro dessa questão toda de consciência, Lia, nós somos mega produtores de alimentos, cada vez maiores, e ainda convivemos com a fome no nosso país. Parece algo completamente contraditório, é um paradoxo. É um paradoxo, Cris. Eu acho que a gente sente muito ainda a questão do desperdício de alimentos, né? Como é que a tecnologia vai conseguir ajudar? Eu acho que o rastreio, saber por onde está caminhando esse alimento também apoia, né, a gente desperdiçar menos. Alimento vencendo e a gente jogando no lixo. Então, tem uma série de tecnologias que vêm ajudar e a gente tem que investir nisso, né? Porque senão, segurança alimentar no sentido de dar comida não só para o Brasil, né? Ter comida para o planeta como um todo é uma preocupação da área da tecnologia e várias agtechs lançando tecnologias para apoiar também nesse sentido.
Dentro desse universo, essa chegada cada vez maior que a gente vê de agtechs aqui no Brasil ajuda muito. A ideia é que isso venha cada vez mais a ser uma preocupação, ser um objetivo de vocês nas agtechs? Sem dúvida. A gente fala muito em questão de aumentar a produtividade, né? Pensando em todas as demandas aí que o mundo tem, né? De alimentar uma população crescente. Porém, a questão tanto da perda quanto do desperdício, né? A gente pensando na perda que acontece do alimento antes de chegar no varejo e o desperdício assim que ele chega no varejo, são preocupações não só das agtechs, mas o que a gente gosta de falar também das agfoodtechs, né? Muita foodtech surgindo nesse sentido, porque, de fato, não adianta só a gente cada vez produzir mais, a gente tem que ter uma integração da cadeia produtiva de alimentos inteira para que a gente consiga otimizar desde que aquele alimento foi produzido até que aquele alimento chegar no prato de uma forma consciente. Então, eu sou muito defensora de que todos são responsáveis por o alimento chegar de forma segura e consciente no prato. Seja o produtor, na hora que ele está fazendo a colheita, não ficar desperdiçando o alimento ali naquele momento. Há um desperdício enorme em todo o na processo, logística, em toda a logística. Há um desperdício, né, uma perda enorme. Chegou no varejo, o varejo também desperdiça. Chega no consumidor, o consumidor aqui no também Brasil, desperdiça. Aqui no Brasil mais ainda que em outros países, ou é uma média mundial? Tem países mais e tem países menos. Então, quando a gente olha para Estados Unidos, é muito mais do que a gente olha para a Europa, é menos do que a gente está aqui no meio do caminho. Tem países com desperdício brutal, né? Toda a parte do consumismo, a Ásia também tem um desperdício importante. Porque quanto mais Ásia consumista... tem um desperdício importante? Tem. Curioso. Quanto mais consumista, ele mais desperdício ocorre. E a gente está falando de um percentual de quantos? Você tem esse número? Cris, eu não tenho esse número. O que eu acho interessante é que a gente vem no movimento de tentar comer coisas mais locais. Porque quanto maior Isso é o a trajeto distância para chegar na mesa, maior mais o desperdício. Então, acho que Faz o todo consumidor vem ficando mais ligado, né, no consumo mais local, vem ficando mais ligado na origem, né? Tem mercados muito mais exigentes, Europa é um deles que não está aceitando, né? Uma barra mais baixa, China começando a subir a barra, que nem a Júlia comentou, mas eu acho que assim, o consumidor vem enxergando isso, mas o preço não pode, tem que ser premissa, não pode ser uma forma de ganhar mais a partir da transparência, né? Essa é uma discussão que a gente tem bem grande. E nessa logística toda, nesse caminho todo, a tecnologia, evidentemente, também ajuda a diminuir esse desperdício. Claro. Seja a identificar os alimentos ali que já podem ser colhidos, ou até no caso da pecuária, né? Saber o momento certo de mandar o boi para o frigorífico, seja na otimização da logística por todo o caminho, e também, no caso das foodtechs, muitas estão investindo ali no momento do varejo para conseguir identificar se aquele alimento, mesmo estando feinho, ainda pode ser consumido, porque muitas vezes ele vai para o lixo simplesmente porque ele está com uma manchinha e não, ele está apto para o consumo. Então, a gente tem tecnologia em todos os elos da cadeia hoje, ajudando nesse sentido. Lia, a Juliana já falou do Vale do Silício, do agronegócio aqui no Brasil, que é Piracicaba. Queria que você falasse para a gente da região Centro-Oeste, que é onde você está. Então, eu acho que é bem importante, né? Eu sou mais antiga. Quando a gente estudava em geografia o Centro-Oeste, era tipo, essa terra não serve para nada, né? E hoje é uma região pulsante. A Embrapa tem um papel fundamental, né? Ela revisou e criou várias técnicas para a gente ser altamente produtivo no Centro-Oeste. E o Centro-Oeste virou um grande celeiro, seja de soja, seja de carne. Então, você anda por lá, é muito agro, pulsante e gerando recurso e alimento, né? Eu acho que é uma das regiões
mais exportadoras do nosso país. Então, acho que nós estamos num caminho muito interessante e revolucionamos aquela área. Que bom. Bom, nosso tempo está terminando e Feliz passa voando. É impressionante. Sim. É impressionante. Queria ficar aqui mais tempo com vocês. Mas não quero encerrar. Primeiro, fiquem à vontade, se quiserem falar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado. E vamos jogar para frente. Vamos jogar para o futuro. Próximos passos. O que a gente pode esperar nesse universo de vocês daqui para frente nos próximos anos? Sem dúvida, um agro mais inclusivo, sustentável, inovador, que é o que a gente está trabalhando. Então, vamos ver cada vez mais mulheres, negros, LGBTQIA+, trabalhando por ter tecnologias cada vez mais avançadas, e a inteligência artificial chegando com tudo, né? Agora com o ChatGPT, pode sim revolucionar muita coisa no agronegócio. Eu acredito bastante nisso. E justamente na tomada de decisão do produtor, né? Então, a gente está gerando muito dado, muita informação, e a inteligência artificial ela chega para transformar esse dado no que o produtor deve fazer no melhor momento e assim ajudar na produtividade sustentável, sustentabilidade da fazenda. Lia, e aí nessa questão, tá faltando educação? Educação Ótimo. do agro para usar tecnologia? Porque pelo que vocês me trouxeram aqui nessa nossa conversa, tecnologia tá aí à disposição. Temos inteligência artificial generativa entrando com tudo. Já estamos muito bem nesse quesito. A questão é, quem sabe usar? Cris, excelente, porque eu acho que um dos nossos problemas mais graves é a vulnerabilidade digital da galera do agro. Infelizmente, né, quem está hoje no campo não tem o mesmo letramento que as áreas mais urbanizadas. Então, a gente tem muita dificuldade na adoção dessas tecnologias, justamente porque não chegou esse letramento lá no agro. Então, a gente se vê muito responsável, não só em levar a tecnologia, e levar, sim, a educação necessária para a operação dessa tecnologia. E mais, né? Que não se assuste com essa tecnologia, é óbvio, a gente traz uma experiência mais leve, através da tecnologia, etc. Você faz muito isso já? Muito isso. Na verdade, a gente brinca que antigamente, né, era a caderneta e levava para o escritório para poder digitar no Excel, etc. E agora a gente levou uma tecnologia onde o que acontece no curral fica no curral. Então, eu anotei no curral, fecho o computador, fecho, né, o meu device, o meu dispositivo e vou tomar minha cervejinha no final do dia. Não Então, preciso ficar preocupado com a minha cadernetinha ali no bolso, vai que eu perco, já foi bebo pouco demais. Vai que cai a baba da vaca, que acontece bastante. Exatamente. É bem isso. Mas acho que é nessa linha. Temos que levar a educação e pensar, né, que existe realmente um déficit muito grande na pecuária, até mais do que na agricultura. Tem um número que já foi dito aqui no Tecnotalk, inclusive pela Carmela Borges, que fez uma apresentação, uma palestra, ela e a Roberta Suplicy, no South by Southwest, aquele maior festival de inovação e tecnologia do mundo em Austin, que 180 mil vagas de tecnologia na área do agro estão abertas. Exatamente por isso, porque não tem gente para preenchê-las. Ou seja, temos um universo gigantesco que as pessoas têm que começar a olhar, porque são vagas disponíveis num país onde precisamos disso, sem dúvida nenhuma. E aí vem também a questão do letramento, da educação, que a Lia falou com certeza. Uma delícia conversar com vocês. Também. Obrigada mesmo, muito obrigada. Posso fazer um convite? À vontade, sempre. Não, eu queria que vocês conhecessem o nosso perfil no Instagram, @iranchobr. Lá tem muito conteúdo. A gente tem uma preocupação, de fato, em levar conteúdo, desmistificar um pouquinho, né, o problema da pecuária. A pecuária é o vilão. Então, vamos conhecer até para mostrar a importância que a pecuária tem na sanidade, na segurança alimentar, enfim, na produtividade do nosso Brasil. E para botar alimento também na mesa, né, das Sim. pessoas, com certeza.
Fala o seu também, seu Instagram, o que você quiser, por favor. Fique à vontade, O Júlia. nosso é @erable.brasil. E também convido para um projeto que eu falo sobre agri-food techs na América Latina, que chama Sementes. É uma newsletter aí que eu comecei recentemente, justamente para trazer informações aí num espectro latino-americano sobre as tecnologias e inovações no agro. Legal, muito obrigada, adorei, Obrigada, Cris. delícia de papo. Poderia ficar aqui muito tempo mais com vocês, obrigada mesmo. Amei, muito obrigada. Obrigada a vocês. E claro, vocês sabem, agradeço sempre a presença de vocês aqui com a gente nesse Tecnotalk. Essa conversa, então, tá chegando ao fim. Quero agradecer, óbvio, a Lia, a Juliana por esse papo. Aprendi um monte de coisa com elas. Eu sou encantada pelo universo da tecnologia, como vocês sabem. Não sei se vocês já sabiam disso, mas eu adoro. E nesse mundo aí do agronegócio, me encanta mais ainda, de verdade. Antes de acabar, preciso deixar claro um muito obrigada à Senpo Escola de Negócios, que vem transformando a vida de muita gente com aulas e cursos incríveis. Claro, nessa área da tecnologia, da inovação, da criatividade e também em vários outros segmentos. Vai lá no site senpo.com.br e confere. E lembrar a todos vocês que toda segunda às 8 da noite tem episódio novo no ar, episódio inédito do Tecnotalk. Quero ver todo mundo de novo por aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar seu like nesse vídeo. Vai lá também no Instagram, que elas passaram aqui pra gente, para conhecer um pouco mais desse mercado. Como a gente falou aqui, nós temos 180 mil vagas abertas em tecnologia no agronegócio. Por que não? Pode ser uma ideia, se você quiser entrar nesse mercado. Deixa sua mensagem, sugestão, manda sua pergunta para o meu Instagram também, Cris Pelágio Oficial. Fica de olho que eu estou sempre respondendo vocês para saber qual é o próximo tema e também aceito perguntas que eu faço para as minhas convidadas. Como vocês sabem, aqui no Tecnotalk, as mulheres são as protagonistas. Beijão, obrigadíssima a vocês. Muito obrigada, Cris.